Olá pessoal, o excesso de chuvas no estado, nesse mês de setembro, o início do transbordo do Guaíba, aqui em Porto Alegre, me fez recordar um fato histórico que ocorreu aqui na cidade, no meio do século passado. A participação da dupla Grenal na enchente de 1941. Sobre a enchente de 41, eu quero te passar aqui algumas informações para quem não se lembra ou para quem não conheceu o fato. A enchente de 1941 foi mais uma das que tinham ocorrido nos últimos 50 anos até então. A enchente de 41 foi a maior enchente até este momento, 2023. Foram aproximadamente 40 dias de chuvas intensas e ininterruptas, aqui na capital e também em várias cidades do interior do estado. Ocorreu do dia 10 de abril de 1941 até o dia 14 de maio daquele ano. Foram cerca de 800 milímetros de chuva. Nesse período, muita coisa aqui em Porto Alegre, que só perdeu para Cruz Alta e para Soledade, com 900 milímetros aproximadamente de chuva, e para Santa Maria, com 950 milímetros. Muita chuva, mas mostrava-se naquele momento a solidariedade de toda a comunidade em torno de uma tragédia, de um evento fora de proporções. Em 1873 e também em 2015, chegamos a 3,5 metros de altura de chuva ao nível do Guaíba. Em 1967, 3,13 metros. Mas em 1941 ocorreu um fato extremamente relevante. A água transbordou, invadiu o centro de Porto Alegre, chegando até a Rua da Praia, hoje conhecida como Rua dos Andradas. Muita chuva, muita incomodação, muito transtorno para Porto Alegre. 1/4 da população de Porto Alegre sofreu com as inundações daquele período. Cerca de 70 mil pessoas foram atingidas. Vejam bem, naquela ocasião, Porto Alegre tinha uma população aproximada de 272 mil pessoas e 70 mil foram atingidas com aquelas fortes chuvas. Por 40 dias, 1/3 do comércio e da indústria aqui da capital ficaram paralisados, fechados, por causa dos transtornos da chuva. Aproximadamente 600 empresas envolvidas naquela ocasião. Poucas mortes, mas diversas doenças ocasionadas pela mistura da água com o esgoto e também com os resíduos de lixo. No dia 2 de maio de 1941, a água rompeu o nível do Guaíba com 3 metros de altura. E no dia 8 de maio, atingiu o seu máximo, 4,76 metros. Este foi o tamanho, a dimensão da tragédia naquela ocasião. Neste dia aqui em Porto Alegre, vejam bem o colapso que nós tivemos aqui. Porto Alegre ficou isolada do Brasil inteiro, sem comunicação praticamente, sem luz, sem serviço telefônico, os bondes não funcionaram. Porto Alegre ficou incomunicável com o resto do país. Porto Alegre recebeu o auxílio das Forças Armadas e também da Cruz Vermelha. Muita gente ajudou. Consequência daquela enchente de 1941 foi a construção do Muro da Mauá. Um muro que foi concluído em 1974. São 2.650 metros de extensão com 3 metros de altura. Várias comportas para tentar defender Porto Alegre da água e da invasão do rio. O que aconteceu naquele momento que envolve Grêmio e Inter? Por iniciativa inicial da Rádio Farroupilha, foi sugerido ao Grêmio e ao Inter fazer 2 grenais. 2 grenais que iriam auxiliar as pessoas desabrigadas, as pessoas que sofreram a primeira enchente extremamente forte naquele período. O término das chuvas foi no dia 14 de maio
E logo a seguir, 4 dias depois, houve o primeiro Grenal, chamados de Grenais das Enchentes. O Grenal da Enchente de 1941, o primeiro deles foi realizado no dia 18 de maio, aqui em Porto Alegre, evidentemente, e o segundo no dia 25 de maio. Taça Forges foi realizada naquele período e Grêmio e Inter destinaram 50% da arrecadação dos 2 jogos para os desabrigados da enchente. Vejam bem, nesse momento, aqui em Porto Alegre, a foto do meu amigo Paulo Cordeiro, vejam aí, está na tela, o momento que a água está hoje já rompendo os níveis do Guaíba, entrando na cidade de Porto Alegre, o Rio dos Sinos também está transbordando, e é principalmente a população das ilhas aqui de Porto Alegre que vem sofrendo bastante nesse período. Quem sabe Grêmio e Inter não possam novamente realizar um amistoso em prol das pessoas que necessitam. É apenas uma sugestão, mas também passo aqui um pouco do relato do que ocorreu na enchente de 1941. Vale aqui a dica, se você gostou desse canal, compartilhe com os amigos, transmita esse vídeo para outros torcedores, inclusive do Internacional, para que possam ter um pouco de conhecimento da enchente de 41 e nos ajude a fortalecer o canal História Grêmio aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.